Estou chegando aqui na doutora Priscila Chaves, na clínica Vita e Pele, uma das clínicas de dermatologia estética mais tradicionais aqui de Goiânia. E hoje nós vamos acompanhar toda a estrutura, o backstage aqui do funcionamento dessa clínica. Bora lá? Oi, seja bem-vindo, tudo bem? Vamos lá. Como é que você tá? Tudo jóia? Beleza. Vamos lá, pode entrar aqui na nossa segunda casa, né, que é a clínica. Acaba que é não posso dizer que até a primeira, porque é o local onde a gente mais fica, né, no dia a dia. Acaba que a gente fica mais no local de trabalho do que na nossa própria casa. Bom, legal. Doutora Priscila Chaves, ela é dermatologista, cliente da Tavano Consultoria. Doutora, qual foi o momento que você decidiu montar essa clínica e começar a empreender? Eu acho que essa é uma dúvida assim, muito comum. É claro que quando a gente forma, né, em medicina e termina a nossa especialização, a gente sonha em ter a nossa própria clínica, mas é importante a gente analisar sempre qual é a viabilidade, né, do negócio, se você está disposto a empreender, a entrar nesse mundo de juntar a medicina com o empreendedorismo, ser empresária, né? Então eu comecei minha carreira trabalhando assim, em vários locais, já cheguei a atender em 8 locais ao mesmo tempo, em clínicas dermatológicas de outros colegas já bem estruturados aqui na cidade. E aí chega um momento que por sonho, por objetivo pessoal e também financeiro, você entende que se você já tem cliente suficiente, paciente suficiente para ter sua própria clínica e fazer do seu jeito, do jeito que você sempre sonhou, que une aí a questão tanto dos seus sonhos, do que você quer para o seu paciente, o estilo de atendimento que você quer para o seu paciente, com as condições financeiras, que nem sempre a gente começa. Eu, por exemplo, comecei assim, posso dizer que com a conta zerada mesmo. Fiz residência no Rio de Janeiro e todo mundo sabe que lá o custo de vida é muito alto, né? E a bolsa da residência acaba que não dá para muita coisa. E a gente tem que primeiro aí organizar o financeiro para estruturar e saber se realmente você quer empreender ou se você quer só atuar como médico. Legal, legal. E conta pra gente o que você pensou aqui de estrutura, como que foi essa questão do planejamento? O meu perfil assim, de atendimento é muito familiar, posso dizer assim. Todos os meus pacientes que vêm aqui, eles acabam se tornando amigos. Eu atendo a família toda, né, quando precisam. Então eu sempre pensei num ambiente que remetesse a uma casa, para que a pessoa chegasse aqui e ficasse assim, muito confortável, né? Com o ambiente, que se sentisse bem acolhido, com empatia, né? E aí eu pensei nessa parte aqui, é claro, aproveitando a vista, né? Que o início aqui do meu consultório foi coincidente com o início desse prédio comercial aqui em Goiânia, que é o Orion Complex, que é o maior prédio aqui da cidade, tem uma vista maravilhosa, né? É o maior complexo de saúde da América Latina, né? Isso, e onde está o Albert Einstein, no início a gente ficou muito na dúvida, que veio essa conversa de que o Albert Einstein ia vir para Goiânia, a gente, né, não sabia se realmente investir nesse empreendimento ia dar certo. São muitas salas comerciais, muitos médicos. Hoje posso dizer que 50% dos médicos de Goiânia atendem aqui, né? Então realmente virou uma mega estrutura. Então eu quis aproveitar essa vista para que as pessoas também apreciassem isso aqui, essa beleza, né, da nossa cidade. E esse ambiente aqui inicial é um ambiente que tem essa pegada de uma sala de uma casa. Então eu coloquei aqui um armário, né, que o paciente possa se servir. Aqui durante o atendimento a gente monta ali um cofre para o paciente com algumas coisas para ir comendo, né? Uma TV, que durante o atendimento a gente liga com conteúdos relacionados à dermatologia, curiosidades, viagens também. E antes, gente, uma coisa que é importante, alinhe seu projeto com a vigilância sanitária, porque antes aqui a gente tinha um tapete, ficava lindo, só que a vigilância veio aqui, ó, tapete não combina com clínica que faz procedimentos, né? Então a gente teve que tirar, mas aí dava mais essa pegada aconchegante. E nesse atendimento que você faz aí, dessa recepção do paciente, o que vocês montam esse cofre? Eu vi que vocês colocam o nome do paciente, escreve uma mensagenzinha à mão. Uma coisa assim, hoje a gente fala muito de experiência, né? Eu acho que na parte de empreendedorismo, de atendimento de luxo, principalmente de high ticket, a experiência conta muito. É claro que a gente fideliza nossos pacientes pelo resultado, pelo relacionamento, que é muito importante. Então eu gosto de trabalhar muito com empatia, com acolhimento. Muito paciente aqui fala, às vezes eu vou em alguns dermatologistas que são muito nariz em pé, que nem olham, né? Que só quer empurrar procedimento, e aqui não, o paciente realmente se sente em casa. Então a gente tenta fazer um coffee agradável, a gente tem um cardápio, né, que a nossa recepcionista entrega para o paciente, que tem algumas
bebidas e algumas comidinhas que ele possa aqui durante o atendimento, até porque a gente trabalha com procedimento, às vezes o paciente tem que ficar um pouquinho aqui de anestésico, esperando, né, ele agir para a gente poder fazer o procedimento. A gente gosta aí de salada de frutas, um chocolatinho mais saudável, né, porque o paciente já vai, e tudo personalizado, ele já vai ali se ambientando até chegar o momento do atendimento. Legal. Então aqui fica a recepção. O paciente chega. E quando o paciente chega, né, assim, a gente, como aqui a gente já tem esse hábito de saber quem é o paciente que vai chegar, a gente já recebe aqui na porta, a gente já atende pelo nome, né? Aí o paciente, ele passa para fazer um pré-cadastro, o cadastro hoje ele é muito feito online também, né? Então ele faz como se fosse um check-in aqui, com esse acolhimento inicial. A gente tem uma pessoa que faz o serviço de copa, né? Então ela vai servir o cardápio para o paciente, a concierge, e aí ele vai aguardar aqui durante o atendimento, para ser chamado para o atendimento, na verdade. Legal. Né? E aí, a parte de atendimento, você separou? E aí a gente teve uma ideia, que isso não é uma ideia assim que não veio de primeira, veio com a experiência aqui, porque quando a gente planeja alguma coisa, é um pouco diferente quando a gente está na prática, né? Porque a gente entra e fala, nossa, faltou isso, por que eu não fiz aquilo? Então a gente teve um projeto inicial, que como a gente está num prédio comercial, eu quis aproveitar os espaços para que a gente tivesse uma produtividade de consultório, de horas úteis trabalhadas em consultório, mas depois que a gente cresce, a gente entende que a administração é muito importante, a gestão é muito importante, a gente tem um marketing interno também que precisa de um espaço para trabalhar. Então a gente separou essa parte como sendo administrativa, de backstage mesmo do atendimento, e a parte de lá como se fosse a área íntima do apartamento, né, que a gente pode falar assim, que aqui parece muito como se fosse a sala, a área íntima de um apartamento, de uma casa. A gente colocou todos os atendimentos médicos profissionais da saúde. E aí, né, depois do paciente chegar aqui, ser recepcionado pela nossa concierge, tomar um café, um drink, né, de verão, um drink de colágeno, a gente chama ele aqui para nossa área íntima da casa, né, que são os consultórios médicos e das outros profissionais de saúde. Então, vou mostrar aqui para vocês. Pode entrar. Então, primeiramente, ele vem aqui para uma salinha de pré-atendimento, né? Ele é atendido por uma pessoa da nossa equipe e ele vai passar, vem aqui, é uma salinha pequenininha, mas que dá pra gente se organizar aqui. Ele vai passar por uma sessão de fotos, né? A gente trabalha com uma câmera 3D, que essa câmera 3D vai fotografar o paciente e nos ajudar nessa avaliação de estruturação facial, de manchas. E aí, nessa câmera 3D, nessa foto 3D, a gente vai conseguir mostrar para o paciente as proporções faciais em todos os ângulos, né? O que ele vai precisar de melhora de estruturação, flacidez, rugas, tem filtro para manchas, para vasinhos, para rosácea, né? Então a gente consegue ter uma análise mais precisa. E a gente tem esse fundo de foto aqui, que a gente também faz a foto tanto 3D quanto 2D, que a gente faz com máquina fotográfica ou iPad, né? E o paciente senta aqui para passar o anestésico quando necessário para o procedimento. Isso daqui foi muito bom vocês já terem planejado, porque eu atendo muitas clínicas lá de São Paulo que eles não pensaram nisso, mas hoje, por questão do marketing, ter que divulgar um antes e depois de maneira educativa ali, eles não têm onde tirar foto. E você vê que às vezes um ambiente pequeno, né? Aqui a gente aproveitou um finalzinho de um corredor para fazer esse ambiente, que é um ambiente de passagem rápida do paciente, mas que faz toda a diferença, e essa foto vai direto para o nosso consultório para que na consulta a gente já consiga fazer essa avaliação, tanto antes do procedimento quanto dos resultados também. E tem um acompanhamento dele também, né? Ele vê como que para quem trabalha com procedimento é algo muito sensível. Às vezes a pessoa não percebe o resultado imediato ali, mas você tem uma a gente fala que quem se vê todo dia acaba falando, nossa, mas parece que não mudou tanto, e é muito impactante. Eu tenho pacientes que já acompanham comigo há 10 anos, a gente tem todo o histórico de fotos, às vezes o paciente chega e eu mostro a sua foto há 10 anos atrás, então o paciente está muito mais jovem, né, mais feliz e com a imagem mais compatível com o que ele quer expressar na sua profissão, no dia a dia, hoje, através dos procedimentos dermatológicos. Aqui é um lavabo interno, né, que a gente usa quando o paciente precisa de foto corporal, ele precisa trocar uma roupa, né? A gente também faz um tratamento corporal aqui e também para uso nosso mesmo. Legal. Então, a primeira etapa ele vem a primeira etapa, então ele faz essa pré-consulta, e aqui também a nossa assistente de consultório, ela vai saber inicialmente as queixas do paciente, quais as expectativas dele, vai ter uma conversa, vai fazer uma pré-análise, uma pré-consulta aqui também, tá?
E aí a gente vem com o paciente aqui para os consultórios. Então a gente tem 2 consultórios aqui que são de dermatologia e cirurgia plástica, né? São pessoas que fazem parte aqui da minha equipe. Esse é o meu consultório. Então eu também quis aproveitar para que o paciente chegasse e já tivesse uma vista, né? Muitas clínicas aqui no prédio tamparam a vista do paciente. Então os pacientes que já estão acostumados a frequentar o prédio falam, nossa, que legal, a gente vem aqui na sua clínica e consegue contemplar, né, a vista aqui da cidade, que a gente está aqui no andar 31, mas esse prédio vai até o andar 40. Hoje o dia está meio fechado, né, mas quando o dia está aberto aqui, esse céu fica lindo. 99% do tempo está aberto. Tá, Goiânia. E aí, gente, assim, você pode observar que as cores da clínica, ela foge um pouco do convencional. Então, se você vai em clínicas médicas hoje, elas estão muito indo pro branco e dourado, né? Bege, branco e dourado. Aquela coisa bem clara, né? E eu quis colocar um tom de cor. Um rosa? O que é? Ele é um rosa bem levinho, né? Como se fosse um begezinho mais voltado pro rosa. Que eu acho que, e você vê que lá na recepção tem umas poltronas laranjas, porque eu acho que isso é uma marca, né? Marcante pro paciente. Porque às vezes ele vai em todo consultório, é tudo bege, branco e dourado, quando ele chega ele fala, nossa, diferente, legal, né? Então a gente recebe muito elogio por isso, por sair um pouquinho aí do convencional. Né? E aí ele passa na consulta aqui com você? E aí ele passa aqui na consulta, a gente analisa aqui, ouve as queixas, né? Eu gosto muito de conversar, entender o que o paciente espera. E aqui na nossa maca de avaliação, a gente avalia couro cabeludo, cabelo, pele, a parte corporal. E alguns procedimentos a gente faz aqui também. O que é o carro-chefe hoje? Assim, no tratamento dermatológico, o carro-chefe são os procedimentos de rejuvenescimento facial. E o que a gente mais faz é estímulo de colágeno e tecnologias e o botox, que ainda é, assim, impossível ficar sem. Ah, legal. E aí tudo é feito aqui? Alguns procedimentos sim, mas eu vou te mostrar que a gente tem mais 2 salas de procedimento. É feito aqui? Aqui a gente faz um procedimento injetável, né? O botox, preenchimento, bioestimulador de colágeno. A gente guarda todos os produtos, ó, a gente começando o ano com estoque bem bacana de produtos, então a gente tem também esse cuidado de trabalhar sempre com marcas referência, né? Com produtos. Você vê que tem uma diversidade de produtos, porque cada paciente precisa de um tipo de ácido hialurônico, eles não são todos iguais, né? Todos são ácidos hialurônicos, mas cada um com uma propriedade diferente. E o que dá diferença nisso no resultado? No resultado, porque, por exemplo, você não pode tratar áreas delicadas com ácido hialurônico duro, grosso, né? Por exemplo, olheira, que a gente vê mais o preenchimento que mais, posso dizer, que dá errado por aí, olheira, porque colocam os produtos inadequados em planos superficiais, então fica aquela bolsa, né? Ao invés de melhorar, o paciente piora. Lábios também. A gente precisa trabalhar em lábios com produtos que tenham uma densidade macia ali, né? Que simule o lábio real, né? A naturalidade. Então muita gente quer volumizar muito de uma vez, acaba colocando produto duro e fica aquela boca artificial. E hoje a gente trabalha muito contorno, né? Queixo, mandíbula, porque profissionalmente isso impacta, né? Principalmente para o homem, isso mostra força. E para a mulher melhora muito a papadinha que a gente odeia, né? Então a gente tem produtos específicos para essa região que entregam um resultado muito parecido com o de osso, do osso. Então são produtos mais densos, mais firmes, né? Que são específicos para essa região que a gente tem tratado muito, porque todo mundo quer ficar com um perfil legal também, principalmente nessa era das fotos, né? E hoje você atende aqui mais homem ou mulher? Posso dizer que 80% da parte de rejuvenescimento são mulheres. Da parte capilar, posso dizer que 80% são homens, porque a maioria dos homens tá queixando de queda de cabelo e estão se incomodando com a calvície, né? Muito estresse que a mulherada deixa a gente, aí começa a cair cabelo. E aí aqui nós temos um segundo consultório que atendem as minhas colegas dermatologistas que trabalham aqui comigo, que tem uma estrutura muito parecida, e atende também um cirurgião plástico que faz parte aqui da minha equipe. E você tem essa conexão entre os serviços? Sim, então assim, uma coisa que a gente demora a entender, eu já tive aqui na clínica nesses anos todos, né, já tive vários modelos de negócio voltados para profissionais parceiros, né? E a gente tem que entender que essa parceria só dá certo se é bom para os dois lados, né? E a gente, como oferece toda a estrutura, você vê que a gente tem várias tecnologias, então é interessante para o dermatologista, ou como a gente falou lá no começo, que
está começando a carreira ou que não quer dedicar parte da sua vida empreendendo, tendo todo esse trabalho que a gente já faz de gestão, de administração, de financeiro, ele quer simplesmente chegar e tá tudo pronto e atender, exercer a medicina e ir embora. E eu falo, gente, tá tudo certo, né? Porque isso é perfil. Não é todo mundo que quer ter uma clínica, que quer dedicar parte do seu tempo a isso. Então, a gente oferece essa estrutura. Eu tenho médicas que já estão comigo há anos, que tem esse perfil, que tem excelentes pacientes, um volume bom de pacientes, mas tem esse perfil que prefere não empreender, que quer se dedicar também muito à família, né? E o cirurgião plástico, eu acho que hoje, muitos tratamentos, vem paciente aqui que tem indicação de cirurgia plástica, mas vem buscando tratamento dermatológico, a gente é muito honesto, ó, seu caso é cirúrgico, nem tudo a gente trata com procedimento. Você tá animada, você tá querendo fazer uma cirurgia, a gente já tem um parceiro aqui. É mais cirurgia da face? Cirurgia da face é o nosso principal foco, mas corporal também. Corporal. E assim, de corporal, o que você indica, o que os pacientes vêm buscando, que às vezes não é tratamento... assim, dependendo do grau de flacidez, né, e da diástase muscular, que é a abertura, principalmente a gente tem muita paciente aqui no pós-parto, né, precisa de uma intervenção cirúrgica, né, então, dependendo do grau de flacidez, do grau de gordura localizada, embora a lipo não é para emagrecer, então a gente tem endocrinologista aqui também, que trabalha a parte de emagrecimento, que é todo esse conjunto, né. Então, às vezes, vai fazer uma cirurgia plástica, precisa regular hormônio, precisa emagrecer. E ainda depois, gente, cirurgia plástica não é milagre, não. Depois a gente tem que continuar tratando, porque a gente continua envelhecendo. Muita gente vem... Não é definitivo. Faz uma cirurgia, sei lá, uma lipo e acha que acabou. A gente tem que vir tratar a flacidez, porque o corpo também envelhece, né? A gente faz muito aqui a parte não invasiva de flacidez, gordurinha localizada, tratamento de glúteo, que está super em alta, né? A melhora de volume e contorno do glúteo. E também, agora, a parte facial, a gente atende muitas pacientes de mais idade, 60 mais, 50 mais, que tem um grau também de perda de contorno que a gente indica, blefaroplastia, né? E a gente tem um cirurgião plástico aqui na nossa equipe muito competente para atender esses casos. Aí faz a associação dos procedimentos. Dos procedimentos, ó, não, doutora, eu não quero agora fazer cirurgia, vou programar para daqui a alguns anos. A gente entrega aqui o que tem de melhor de forma também não cirúrgica. Legal. Tá? Aí vou passar aqui agora para os procedimentos. Essa sala aqui já foi planejada para sublocar, para ter esses médicos parceiros? No início não, no início tinha uma médica que era sócia da clínica, então essa sala era dela, mas como eu falei, nem todo mundo está pronto para isso, né? É o que acontece, todo mundo que vai empreender, sociedade, na hora que começam a aparecer os problemas ali. E aí eu decidi realmente ficar com a clínica toda, né? E como nessa época eu era preceptora, eu dava aula na residência de dermatologia aqui de Goiânia. E então eu vi ali que aqueles colegas recém-formados, recém-terminados a especialização, saíam meio que sem saber para onde ir, sem saber para onde atender. E veio nesse momento, né, em que eu tive a oportunidade de ficar com a clínica toda. E aí eu comecei disponibilizando para esses recém-formados. E aí, graças a Deus, todos eles foram crescendo, foram montando seus próprios negócios, aqueles que tinham mais essa visão empreendedora. Alguns até me falam, nossa, se eu soubesse que dava tanto trabalho, tinha ficado quieta aí, né? Então, e os que quiseram ficar ainda nesse perfil de médicos parceiros, né? Que acaba tendo uma lucratividade legal também, acabaram ficando e a gente veio agregando outras especialidades aqui. A gente já teve outros cirurgiões plásticos, outros nutricionistas aqui também, e agora a gente está com essa equipe que está dando super certo. Esse é o lado B da medicina que ninguém fala, que é da gestão, sociedade, gerir tem que tá tudo muito... outros médicos, fazer essas parcerias que também não são fáceis, até se acertar o modelo de comissionamento ou de repasse, né? Então, além do modelo, a gente escolheu o perfil do profissional, né? Porque tem gente que quer realmente ter o seu, né? Então vai estar ali por pouco tempo até conseguir se reorganizar e vai acabar saindo, tá tudo bem. Tá tudo certo. É o perfil de cada um e hoje todos disseram que são muitos meus amigos, a gente tem que saber lidar entre aí a relação de colegas, né? A parte administrativa, muitas vezes eu assumi tudo, mas agora depois eu vou te mostrar que a gente já tem uma equipe mais consolidada para me ajudar nisso aí, nessa gestão. Vamos lá. Então aí a gente tem mais dois ambientes que são de procedimentos, né? Então a gente tem essa sala aqui, eu vou mostrar para você, ó. Que ela é uma tecnologias sala, também. A gente mescla essa sala entre pequenas cirurgias, aqui a gente não faz, obviamente, cirurgias maiores, era uma sala de pequenos procedimentos. E aqui é uma sala também de algumas tecnologias, né? Então a gente tem tecnologias de todos os tipos da dermatologia. Temos CO2 fracionado, ali a gente tem tecnologias
com menor downtime, com menor tempo de recuperação, que é muito o que o paciente quer, né? Que a gente tem radiofrequência monopolar, que é o Coolface, a gente tem o Liftera. Então acaba, Rafa, que tem tanta tecnologia que não cabe nem a gente na sala. Então a gente tem que ficar do lado... Qual foi a primeira que você investiu? A gente tem que ficar do lado de fora para que elas fiquem dentro da sala. A primeira tecnologia que eu investi, que vocês podem ver aqui que ela tá precisando até... internamente ela tá ótima, mas de tanta gente manipular, né, ela vai tendo um desgaste, mas eu falo para você que a tecnologia que mais dura na dermatologia é uma das pioneiras e que voltou com tudo, que é o CO2 fracionado. Somente a minha tecnologia foi o primeiro CO2 fracionado de pulso frio, que antigamente não se falava muito nisso. Tanto que depois a empresa reformulou, ela é muito grande, né, assim, o volume dela, fez uma versão menor, mas com a tecnologia até um pouquinho mais fraca que essa, em termos de potência, mas que entrega resultado, com um investimento um pouco menor, com excelente custo-benefício. E eu falo, gente, uma sessão de um CO2 bem feito, às vezes entrega mais do que 5, 6 sessões de outras tecnologias ditas mais modernas. E o que ela faz especificamente? O CO2, assim, o que eu sugiro, né, hoje para quem está começando, é uma máquina muito versátil. Ela faz desde cirurgia, faz tratamentos íntimos ginecológicos. O cirurgião plástico, ele usa muito no intraoperatório, porque já faz um lifting, já dá aquela atuação com uma potência mais forte, já que o paciente está anestesiado, né, não vai sentir dor. E a gente pode aplicar desde um rejuvenescimento muito potente, que alguns pacientes, depois que veio de novo o peeling de fenol, né, que agora está proibido, voltaram muito para essa pegada de fazer um tratamento só de forma mais intensa, e às vezes tratamentos mais leves. Hoje o pulso frio a gente usa muito para melasma, e a gente tem muito bom resultado, porque antigamente falava CO2 para melasma, não combina. Realmente, quando o pulso é quente, não combina. Mas esse nosso, que ele é mais moderno, já tem o pulso frio, também a gente indica. E ela tem ponteiras intercambiáveis ou é a mesma ponteira que... Tem a ponteira cirúrgica e tem a ponteira de tratamento estético. O que a gente muda é o modo de emissão. Então tem o pulso frio, tem um pulso que aprofunda mais e esquenta menos, e tem um pulso que esquenta mais, que é quando a gente quer aquele efeito liftingzinho, né? E o pulso frio voltou com tudo, tá? Se falando muito de cool laser, né? Principalmente pro tratamento de melasma, a gente usa também para estrias, cicatrizes cirúrgicas. Muitos pacientes fazem a cirurgia plástica e esquecem que vai ficar com cicatriz ou outros tipos de cirurgia. Então a gente usa muito para tratamento de cicatriz de acne e da parte corporal muito para estria também. Legal. E o investimento numa máquina dessa hoje é quanto, mais ou menos? Olha, em torno de, hoje você compra um CO2 fracionado desses mais modernos, em torno de 400 mil. E essa máquina com certeza vai durar mais de 10 anos. E a manutenção dela é uma manutenção baixa, então para quem está começando, e pela versatilidade. Você pode tirar até pintas, verruguinhas, fazer tratamento realmente cirúrgico. Você pode ter as ponteiras ginecológicas para ter um ginecologista parceiro. Você pode também ter a parte cirúrgica para o cirurgião plástico ali no intraoperatório e fazer todos os tipos de tratamentos estéticos, desde os muito agressivos até os mais leves. E o payback de uma máquina dessa é quanto? Quanto tempo ela se paga? Depende. Antigamente, quando teve uma época que o CO2 ele é o laser mais tradicional na dermatologia, né? Então, é o laser que a gente tem mais experiência em trabalhar. Usava-se muito. E depois ele deu uma caída, porque foram surgindo muitas máquinas e os pacientes não queriam pós, né? Não queria ficar vermelho, não queria ficar inchadinho, não queria ficar descamando. Recentemente, no último ano, ele veio com tudo, por conta desse pulso frio, né? Então, a gente usa bastante. Mas eu posso dizer que, no máximo, eu já vi médicos falando que pagou em 1 ano, principalmente quem comprou agora com essa moda do pulso frio. Mas eu posso dizer que, no máximo, 5 anos eles se pagam. O importante, não tem consumível. O que é consumível? Cada tratamento de laser que tem consumível tem um disparo. Então, você tem um custo por tratamento, por quantidade de disparo. Esse não. Claro, a gente faz manutenções anuais, faz todo esse... alinhamento e troca só o tubo de CO2. Esse consumível tem alguns aparelhos na neurocirurgia, de neuromodulação, que o disparo você não precisa trocar a ponteira, mas você tem que pagar um royalty. Exatamente, nos nossos é exatamente assim, a gente vira sócio da empresa. E aqui não. Claro, a gente é muito parceiro da empresa, tem as manutenções em dia, precisou de qualquer assistência, mas a gente não é sócio da empresa, né? E tem outros aqui que a gente é sócio, eu falo, tô até desfazendo a sociedade, porque realmente a empresa ganha mais que a gente. Depois você foi investindo... Aí assim, eu tive esse há muito tempo, tive uma luz pulsada e um laser vascular, que hoje eu não uso mais, eu desfiz, vendi para um cirurgião vascular, porque aqui na equipe eu não tenho vascular, eu não faço tratamento de vasos, que era um laser muito bom também. A luz pulsada, que também junto com o CO2 são os 2 lasers mais antigos e tradicionais da dermatologia.
E fui investindo sempre em inovação. Então, acho que um diferencial aqui do meu atendimento e para o meu paciente é que tudo que aparece, eu vou comprando. Antigamente, isso é importante falar, eu comprava muito pela emoção. Né? A gente e não tinha... qual que você comprou que deu errado, assim, que não saiu? Foi aquele boom no momento? No momento, a gente tem o laser na verdade não é um laser, é um campo eletromagnético de trabalho da musculatura, que faz hipertrofia do músculo. Na verdade, não é que ele é uma tecnologia ruim. Tipo aqueles da Polishop? Isso, só que muito mais moderno. Então, um laser que a gente investiu alto também, na base de uns 300 mil reais, ele veio muito em alta, né? Nossa, agora eu vou construir músculo sem ir pra academia. Ele é um bom aliado, a gente usa ele muito aqui ainda para pós-parto, mas veio com aquela ideia de que ele ia substituir a academia. E não é bem verdade, ele é um complemento. Além do que, é muito difícil hoje para o paciente, essas tecnologias precisam de muita sessão. Então hoje o paciente não tem essa disponibilidade de tempo, né, para vir fazer múltiplas sessões. E como ele é um laser, que é um campo eletromagnético, uma tecnologia que precisa fazer de 2 a 3 vezes por semana, acabou caindo meio que em desuso, né? Legal. E aqui temos outras bem modernas. A última que a gente adquiriu é a radiofrequência monopolar, que é essa aqui. A gente está adquirindo uma nova, a gente já adquiriu, mas ainda não chegou, que é a Coolface, tá aqui desligadinha, a gente vai atender hoje à tarde. E aqui o Liftera, que é o ultrassom microfocado. A gente tem dois, o Liftera e o Ultraformer, muita gente conhece mais o Ultraformer, mas o Liftera ele é um ultrassom microfocado de uso médico, digital, também muito, muito potente, muito legal, mas que a gente é sócio da empresa, né? E o que é legal no mundo da dermatologia, o nível de consciência do paciente, às vezes ele já vem buscando a tecnologia. Devido ao marketing, né, muitas artistas, a gente tem aqui na clínica pessoas famosas também da mídia que fazem o tratamento, e aí o paciente quer fazer o que aquela influencer fez aqui na clínica. Eu quero fazer o tratamento de fulana, daquele artista, daquele cantor, né? Eu quero fazer o que o fulano fez. E aí a gente, claro, a gente escuta muito o paciente, mas a gente mostra outras opções que a gente tem mesmo, que aqui eu falo, o que não tem, o que tem em São Paulo, o que tem fora do Brasil, tem aqui em Goiânia, aqui na clínica. E aí aqui é a nossa segunda sala de procedimento, a clínica não é tão grande, você vê, né? Toda a estrutura, às vezes quem está em casa assistindo muito a gente, o próprio paciente não tem noção, né, de tudo que a gente tem, mas vou mostrar para vocês aqui o outro consultório, que na verdade ele é misto, né? Uma sala também de Quantos metros quadrados tem a clínica inteira? A gente tem 140 metros quadrados. Um prédio comercial a gente tem que ser compacto, né? Mas e muito hoje bem a gente pensa muito em expandir, Rafael, só que a gente tem que avaliar bem o mercado, tem que avaliar o investimento. A gente completou aqui, desde que eu comecei a obra, 7 anos, né? Então, assim, eu preciso expandir, né? Mas a gente tem que fazer conta, vamos dizer assim, porque às vezes você aumentar sua estrutura, aumentar o seu número de colaboradores, seu investimento, não necessariamente vai te trazer um melhor retorno, né? O faturamento não é linear. Você tem que entender qual vai ser seu perfil de atendimento. Se é uma clínica mais boutique, atender com mais calma, menos pessoas, ou se você vai querer trabalhar com maior volume, né? Então aqui, gente, é uma outra sala. Aqui hoje a gente está com mais tratamentos corporais, tá? Mas a gente faz lasers faciais aqui também. A gente está com uma máquina, posso dizer assim, referência mundial em tratamento de gordura localizada, que é o CoolSculpting, que ele é uma criolipólise. Muita gente tem preconceito, né, com criolipólise, mas ela é muito moderna. Então ela entrega realmente um resultado na gordura localizada. E o que ela faz para quebrar a gordura? Ela mata a célula de gordura através do congelamento. Vocês já devem ter visto muito aquelas criolipólise que já deu complicação, mas com o CoolSculpting é referência mundial e posso dizer assim, o padrão ouro para o tratamento não invasivo de gordura localizada, ou seja, que é padrão ouro. O melhor tratamento fora lipo, né? Então, ele vai sugar ali a gordura e vai, através do processo de congelamento, promover a morte definitiva de células de gordura. Estudos mostram que pelo menos 30% a 40% da gordura em uma sessão ela é eliminada, tá? E não volta, porque mata a célula. É diferente de esvaziar a célula e matar a célula de gordura. Quando a gente só esvazia, ela pode encher de novo. E quando a gente mata, assim como na lipo, ela não volta, né? As que sobraram ali enchem de novo, né? Por isso que a gente tem que se manter depois. Ali a gente tem uma tecnologia que é também das nossas primeiras tecnologias corporais, que se chama Alma Prime, mas a gente gosta tanto do resultado que no início ela veio com um marketing muito legal, mas hoje ela não tem um marketing tão forte, mas o resultado dela, a tranquilidade de fazer, são sessões quinzenais. Ela trata gordura localizada e flacidez ao mesmo tempo. Então, ela melhora o contorno corporal, deixa o paciente com a cintura bacana. Agora que a gente está numa alta dos tratamentos de lipedema, como ela promove essa morte de gordura, melhora da flacidez,
A gente está usando muito para essas pernas com lipedema, né, com resultado bacana. E a gente usa junto com outra máquina que está guardada, que chama ondas de choque, X-Wave, que melhora também essas fibroses, a inflamação dos septos, tanto da celulite quanto do lipedema. E aqui, passando assim, vamos dizer, com um tratamento um pouquinho mais invasivo, a gente tem o Morpheus. O Morpheus é, vamos dizer, o queridinho do tratamento de flacidez, super em alta, é uma radiofrequência microagulhada. O que significa? A gente tem aqui, deixa eu mostrar para vocês, uma ponteira, que ela é de uso individual do paciente, que ela libera as microagulhas que vão entrar na pele do paciente lá na profundidade de emitir o calor da radiofrequência. E a gente regula a profundidade que a gente quer atingir, a potência que a gente quer. É um microagulhamento que faz na... Isso, a gente coloca, apoia no paciente, ele injeta as agulhas e na ponta da agulha libera o calor. Então, não tem remédio? Tipo MMP? Não tem remédio, mas a gente faz o drug delivery. O que é o drug delivery? A gente passa o remédio por cima. Então hoje a gente utiliza muito a terapia regenerativa, exossomos, PDRN. O MMP faz com esse também ou não? Não, o MMP é uma maquininha menorzinha, similar a uma máquina de tatuagem, que ela faz um processo de aplicar o remédio. Né? Assim como a tatuagem aplica a tinta, a máquina de MMP aplica o remédio dentro da pele. E aí a gente tem o óxido nitroso, que ela é chamada de sedação consciente, porque muitos pacientes sentem dor pela ansiedade, né? Então a gente oferece, claro, que se o paciente quiser fazer um tratamento aí em centro cirúrgico, com sedação, a gente disponibiliza isso para os nossos pacientes. A gente tem um hospital aqui no nosso prédio, mas muitos pacientes querem fazer aqui, a gente consegue fazer esse relaxamento, essa sedação consciente aqui em consultório mesmo, além de anestesia tópica, injetável, né? E a gente consegue com esse aparelhinho aqui. Tem uns pacientes que dão trabalho, né? Ver uma agulha desse tamanho aqui, então, ó. Mas bem, quando a gente fez um paciente para cicatriz de acne muito resistente, viu? Então, de parabéns, alguns homens se sobressaem aí. Eu fiz o Botox aqui, ela veio com uma agulha desse tamanho. Eu falei, pelo amor de Deus. Agulhinha invisível, tá, gente? E aí, gente, aqui é a nossa parte de atendimentos. Aí, saindo aqui para nossa sala, eu vou mostrar para vocês agora a parte administrativa, que é o que muitos de vocês querem saber, principalmente os médicos que estão começando e que, como eu no começo, não investiu muito espaço para a equipe, para o administrativo. E agora, né, para os pacientes que estão nos assistindo, as pessoas que têm curiosidade, mas principalmente para os médicos, né, que pretendem construir uma clínica, uma parte que, igual eu falei, a gente não valoriza muito no começo, mas depois que a gente cresce, a gente entende a importância de ter um espaço para o colaborador, espaço para fazer administrativo, financeiro. Comercial. Vocês vão ver a parte do comercial também, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então aqui a gente tem uma pequena copa. Aqui no nosso prédio a gente tem uma área de alimentação, uma praça de alimentação muito grande, tem uma área de estar para os funcionários do prédio, então eu optei por fazer uma copa bem compacta também, onde prepara-se o lanche, o café dos pacientes. E aí as meninas, quando querem fazer um lanche rápido, né, ficam aqui no horário de almoço, elas vão para a praça de alimentação aqui do próprio prédio. Então, prédio comercial às vezes tem essas facilidades, né, ainda mais o nosso aqui que é um shopping, uma estrutura muito grande, então elas têm essa área de descanso lá embaixo. Aí aqui, gente, é o nosso time comercial. Então, o paciente, depois, falando ainda da jornada, que ele sai da consulta, eu direciono aqui, eu acompanho o paciente aqui para passar para a nossa closer, a pessoa que vai fazer o planejamento dos tratamentos. Estamos aqui entrando, aqui estão as meninas do nosso comercial, a Paula e a Nayara. Então, o paciente, ele vai sentar aqui, ele vai conversar sobre o financeiro, sobre por onde ele quer começar, se ele quer fechar o plano completo de tratamento. Aqui a gente deixa algumas coisinhas pro paciente, um champanhe, alguns bombons, né, para já ir fazendo essa recepção do nosso paciente aqui. Isso, às vezes, o médico, logo no início de carreira, ele já vai planejar a clínica dele, ele não tem noção como funciona o comercial, e aí não deixa uma sala reservada para passar o orçamento, para conversar com o paciente, fazer esse fechamento, e acaba fazendo na frente dos outros. Foi então o meu caso. No começo eu não tinha essa sala, então a negociação, pedidos ali eu quero fazer isso, não quero fazer isso, os anseios do paciente, porque muitas vezes ele não fala isso pra gente, né? A questão do financeiro, ela tá aqui, não é às vezes para cobrar do paciente, eu falo que é para ajudar o paciente a realizar os projetos, ajudar a realizar os sonhos, né? Viabilizar financeiramente. Então, às vezes, ele tem vergonha de nos falar sobre isso. Então, aqui, no ambiente isolado, ele se sente muito à vontade. As nossas meninas também são muito acolhedoras, né? Tentam, junto com ele, planejar o financeiro para que ele consiga realizar todo o projeto e realmente ter resultado, né? Porque a gente também recebe muito paciente que acha que só com um cremezinho,
alguma coisa ele vai ter o resultado que é o mesmo. Muitas vezes não, precisa associar os procedimentos também. Então, aí depois que a gente via que essa negociação lá na recepção não era confortável pra gente, não era confortável pro paciente. Às vezes sai em cima do balcão Em cima ali. do balcão a gente já teve essa fase, outros pacientes escutando, e aquela questão, às vezes o paciente fica incomodado e vai embora, não quer nem pegar o orçamento, então a gente já há algum tempo resolveu ter esse espaço, dedicar, embora a gente tenha uma clínica compacta num prédio comercial que tem 1 metro quadrado muito caro, né, que é o mais caro de Goiânia, a gente deixou esse espaço aqui bem amplo, confortável, para o nosso paciente poder viabilizar o financeiro. Então, para quem está pensando em Aqui eu vou ter que dar planejar uma clínica, o que é a estrutura ideal pensando no comercial? Uma sala separada para o comercial 1, que é a pessoa que vai agendar a consulta, vai fazer a venda dessa consulta, vai ter um volume de atendimento maior e uma taxa de conversão menor. E aí também uma sala específica para passar o orçamento. São perfis de profissionais diferentes. Então, você tem uma sala ali onde você vai ter mais 1 ou 2 SDRs ali trabalhando nesse volume de pacientes. E aqui você tem uma pessoa mais comunicativa, que consiga lidar no 1 a 1 ali com o paciente para fazer esse fechamento. Então pensa nisso na hora que você for planejar a sua clínica, organizar essa estrutura. E também tem uma sala... E nisso, a gente falando sobre mudanças que vem no meio do caminho, né? Isso é importante, que às vezes só na prática a gente vai sentir realmente nossas necessidades, mas a gente já está antecipando aqui, né? Para quem não quer viver essas mudanças na prática, que também é muito ruim. A gente fica fazendo obra, tem que fechar clínicas, a gente fez muito período de recesso, fim de ano, carnaval. Você vê até a plaquinha, a gente ainda não trocou, aqui antigamente era uma sala de estética, ficava a nossa fisioterapeuta. A gente transformou no administrativo porque, com o crescimento da equipe, a gente sentiu necessidade de ter um espaço só para administrativo. Então, vocês veem aqui que a gente ainda está meio em obras, né, em mudança, que foi agora esse fim de ano. A gente tinha essa maca aqui, que era onde a esteticista trabalhava. A gente ainda está com ela aqui, mas a gente vai retirar em breve. Aí a gente tem uma sala do nosso administrativo e financeiro. E agora a gente trouxe para a equipe de um marketing interno, uma social media fixa, para nos ajudar, né, que a gente sente essa necessidade aí do nosso time comercial que você coordena, de ter a nossa mídia interna. Então a gente trouxe um espaço para que ela possa trabalhar. E também a gente vai montar um espaço aqui de atendimento de WhatsApp, só online, né? Só interno. Para o comercial. É o que eu estava falando. Que o WhatsApp, às vezes, na recepção não funciona, né? Hoje, para a clínica, não é luxo. Isso é uma estrutura necessária, que é uma parte de desenvolvimento de mercado. Então, antigamente, não tinha tanta essa competição dentro da medicina, mas assim que foi crescendo o número de profissionais da própria especialidade, outras especialidades competindo ali pelo mesmo procedimento também, tem-se a necessidade de desenvolver e profissionalizar. Então, hoje a gente tem a estrutura comercial que roda uma clínica igual o comercial de qualquer empresa. É o que eu falo, há 7 anos, né, quando eu comecei a montar a clínica, todo o time ficava na recepção. Então, na recepção tinha, além da concierge, a recepcionista, a pessoa da copa, a pessoa do WhatsApp, a pessoa que fazia o orçamento. Então, tudo se concentrava na frente do paciente. Hoje a gente trabalha muito com os bastidores, né? Então, assim, tirar o WhatsApp da recepção acho que é um passo fundamental, porque não tem como a pessoa dar atenção no WhatsApp, dar atenção para quem está presencialmente ao mesmo tempo. Desfoca, hoje a gente não pode demorar a responder o WhatsApp, né? Dar aquela atenção para o cliente que está ali online, para o presencial também. Se a gente está ali com a cabeça baixa, mexendo em computador, em celular, a gente não está conseguindo dar um melhor atendimento para o cliente. E o administrativo para uma empresa, uma clínica como a minha aí, que já tem mais ou menos 12, 13, dependendo da época, colaboradores, a gente precisa ter uma pessoa voltada para o administrativo e financeiro, emissão de nota, e isso a gente tirar da recepção, tira aquela papelada para essa pessoa que está na recepção realmente ficar dedicada a receber bem o nosso paciente. E não que a pessoa que esteja na recepção, ela não vai participar do processo comercial. É ali que ela entra de maneira intencional, mostrando os outros procedimentos que o paciente veio buscar, que ele não veio por aquele procedimento. Ela também vai pegar uma indicação. Então, todo esse processo é feito através da recepcionista ali, que é uma figura de um concierge, para manter esse relacionamento com o paciente. Toda a equipe participa, né? Assim, do paciente, a gente, vamos dizer, a gente vende o nosso atendimento, a gente vende para o paciente, não no sentido só financeiro, né? A nossa imagem, o que a gente quer passar desde a hora que ele chega aqui no prédio, desde a hora do online, né? Desde que ele chama a gente no online, isso se consolida na hora que ele chega aqui no nosso atendimento. Tudo tem que ser feito de maneira intencional para atingir o resultado.
É isso. Então, essa aqui foi legal que a gente mostrou e realmente os bastidores, a nossa estrutura, o que a gente mudou e está mudando ainda. Eu ainda sinto muito falta de uma espera, que eu vejo muito isso também quando eu montei a clínica, não era muito falado, mas hoje uma espera VIP, posso dizer assim, espera interna, né? Então, às vezes o paciente que passa um anestésico, ele já vai para uma sala onde eu vejo muitas clínicas que se construíram depois de mim, por isso que eu tenho a necessidade hoje de ampliar. Já tem essa sala de massagem, às vezes uma sala mais onde o paciente ali tem um menu especial, uma TV, um momento de relaxamento, enquanto espera pelo atendimento ali de anestésico, né? Esperando o anestésico fazer efeito. Então são algumas coisas que a gente vai aprendendo aí na prática e o mercado vai evoluindo, vai pedindo pra gente, né? Sair desse padrão de clínica convencional para um bem-estar do paciente, uma experiência do paciente. E por isso meu próximo projeto aí para os próximos 2, 3 anos é ampliar, construir aí um novo espaço pra gente. Nós vamos acompanhar essa mudança. Essas mudanças. Estaremos juntos até lá, né? Se você acompanha o nosso conteúdo até aqui, já deixa o seu like, não se esqueça de inscrever no canal também para ter outros vídeos de clínicas como esse. E um agradecimento aqui à doutora Priscila de ter aberto toda a estratégia, toda a estrutura dela aqui para vocês. Eu que agradeço, assim, é sempre um prazer receber vocês aí agora, todos os nossos pacientes, os nossos colaboradores, nossos parceiros, né? E agora vocês aí que de casa que puderam estar aqui vivendo um pouquinho da nossa rotina aqui dermatológica. Show de bola. Valeu!